Oi! Oi, lindona, tudo bem? Tudo bem, e você? Adorei seu óculos novo. Gostou? Não, eu não sou tão nova, não, é meio velho já. É que você, Ah, né? Você tá eu muito não ocupada para percebi. me ver, né? Você tá muito ocupada para me ver. E a pandemia também nos separou, né? Então, Pois é. mas é mega velho esse óculos. Tem mais do que a pandemia. Tem uns 3 anos já esse óculos. Uns 3 anos. Arrasou. Você tá com fone de ouvido, Débora? Não, tá ruim? Não, tá ótimo. Mas tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Tá bom, também. Então vamos deixar assim mesmo, né? Vamos deixar Tá assim bom. mesmo. Obrigada por aceitar meu convite. Finalmente conseguimos nos reunir aqui, aos trancos e barrancos. As pessoas estão entrando. Olha, geralmente quando eu faço live, eu não consigo ler aqueles comentários que as pessoas falam. Não sei se vão fazer perguntas e tudo, porque em algum momento trava. Simplesmente alguma coisa acontece aqui, na pinduba de onde eu moro, com a internet, que de repente tudo fica parado e eu não vejo. Agora eu estou vendo que está entrando umas pessoas aqui, né? Já temos É. 22 pessoas entrando, mas eu confesso que se travar aqui eu não vou ver nada, Débora. Então, como você é experiente com lives, se você vê algum comentário aí, quiser responder alguma pergunta que eu não esteja vendo, ó, você já deu uma travada aqui para mim. Você tá aí, Débora? Você travou e voltou. Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Tá bom. A minha Então eu internet também falei, tá ruim. Débora. Tá bom, então eu falei que se você vê algum comentário aí que eu não esteja vendo e você quiser comentar alguma coisa sobre o comentário, tiver alguma pergunta, que geralmente eu não consigo ver nada, tá Tá bom. bom? Pode deixar que eu vejo. Oi, pessoal que Então, tá aí. Bem-vindos. sim, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece a Débora, ela é uma violinista da USESP e minha amiga também foi professora da MESP comigo, foi professora no Bacarelli, no Instituto Bacarelli comigo, e agora ela foi aceita na Harvard, que é uma coisa incrível, né, Débora? É Quantos incrível. músicos brasileiros a gente conhece, né? Eu não conheço nenhum, você é a primeira, né? Então a gente vai falar sobre várias coisas hoje, mas a gente queria falar mais sobre essa parte acadêmica, né, Débora? É verdade. Agora que você falou dos brasileiros em Harvard, eu vou pesquisar para saber. Mas sabe que esses dias o Sebastião Salgado ganhou um doutorado honorário de Harvard. Olha que legal, o fotógrafo No- Sebastião Salgado. Nossa, que Então, incrível! Pois é, logo você também ganhará um, né? Mas, vamos ver. mas Débora, explica pra gente, antes de começar a falar sobre a parte acadêmica, exatamente o que você vai estudar lá na Tá. Harvard. Então, é um nome longuíssimo que eu demorei uns 3 meses para decorar esse nome. É o seguinte: é um mestrado em liderança educacional, organizações e empreendedorismo. Essa é a primeira parte, tá? A parte do mestrado. Que quer dizer o seguinte: liderança em escolas, ONGs, empresas culturais. É um mestrado bem completo nesse sentido. E também a parte do empreendedorismo, né? Porque a gente, como músico, hoje em dia, a gente tem que ser empreendedor. Então, para nossa própria carreira e também para ajudar pessoas a lançar empreendimentos sociais. A segunda parte, que é a minha especialização. Então, além do mestrado, eu escolhi fazer dentro dele uma especialização, que é em educação global, internacional e comparativa de países emergentes e em desenvolvimento, ou seja, de países de baixos recursos financeiros. Porque eu acho que tem tudo a ver com o Brasil. Então, o que a gente vai fazer? Estudar sistemas nacionais de vários países, ver o que funciona, o que não funciona, né? A Harvard tem esse diferencial de que o estudo ele é feito, na sua maior parte, não por livros, mas por casos reais que trazem para a sala de aula e a gente discute, né? De organizações reais e problemas reais. Isso é muito legal, porque é um estudo voltado para a prática, né? Para que você saia de lá realmente preparado para causar impacto no mundo, para provocar mudanças positivas no mundo. Sim. E aí eu quero muito usar o meu conhecimento musical, né? Que eu já trabalho com educação musical há mais de uma década. O curso não é em música, não tem nada a ver com música, é em educação, mas eu escolhi isso de propósito porque eu quero entender
como que a gente, como músico, pode integrar melhor a educação musical dentro das escolas, especialmente dentro da rede pública de ensino, né? Porque hoje educação musical é uma super arma, é uma super ferramenta de educação para o futuro. O que é educação para o futuro, né? Puxa vida, as transformações no mundo estão acontecendo tão rapidamente que a gente nem sabe quais profissões vão existir daqui a 10 anos. Mas a gente sabe quais habilidades que as crianças têm que adquirir hoje para que elas sejam bem-sucedidas nessas atividades do futuro. E uma delas bem óbvia, né? Criatividade. Sem a criatividade não tem inovação. Liderança, uma mentalidade de crescimento, ou seja, de que estudando e trabalhando eu posso alcançar qualquer coisa. E isso é muito difícil de ensinar através das matérias acadêmicas normais, digamos assim. Só que na música é praticamente o que a gente faz: resolução de problema, trabalhar em equipe, tocar dentro de uma orquestra, iniciativa, desenvoltura, relações sociais, tudo isso é trabalhado dentro da música. Então, eu tenho muita fé e muita certeza de que a educação musical ela é vital para o desenvolvimento de um país, de uma nação, nesse período que a gente está vivendo, que é um período onde as maiores economias são baseadas em serviços, né? Serviços requer uma mão de obra muito mais especializada. Então, ou a gente educa bem as nossas crianças hoje, ou esse país não vai crescer. Mas com certeza, Débora, sabe, eu não sabia que não tinha nada a ver com violino. Então quer dizer que você vai lá e você nem vai nem tocar no violino. Você vai ficar lá só. Você vai tocar no violino? Porque, graças a Deus, eu tô com esse projeto aí de aprender a sonata número 3 de Isaí. Sei. Então, eu vou levar o violino, vou estudar, se Deus quiser, todos os dias, porque eu tenho que preparar esse pepino. Então, você não abandonou esse projeto. Esse teu desafio você não foi abandonado. Não abandonei de propósito, porque eu sei que vai ser corrido pra caramba, vai ser muito corrido, mas se eu não tiver um projeto dessa dimensão, eu tenho medo de não conseguir estudar regularmente. E com um compromisso, com um objetivo palpável, a gente tem sempre que ter isso como músico, né? Seja um festival, uma prova, um recital. Com certeza! Gente, isso que ela falou é importantíssimo. Eu sempre falo isso também, Débora. É importantíssimo isso. Se a gente fica lá só dorminhocando, né? Sem objetivo maior, exatamente isso que você falou, uma prova, um concurso, qualquer coisa, a coisa não anda. A gente tem que ter esse objetivo, né? E você, mesmo com toda essa bagagem, você está se forçando a não abandonar o violino, né? Está colocando esse desafio para você mesma, exatamente porque você sabe como é, você sabe que é assim que funciona, né? Então, gente, isso é um bom dica para todos nós. Não dorminhoquem. Coloquem o objetivo lá nas suas agendas para o dia seguinte, para depois de um mês, depois de um ano, sabe? Concurso, qualquer coisa, um recital, sabe? Porque é assim que a gente se move, né, Débora? A gente não, sem o desafio, sem aquele medo bom, né? Aquele temor que você... Eu vi nos teus vídeos lá do Isaí, você fica com medo. Aí todo mundo, você consegue, Débora, você consegue. Mas é isso mesmo, o medo é normal, todo mundo fica com medo, né? E a gente segue em frente. Ou também, bom, deixa eu te falar, porque é muita informação, a gente não quer fazer essa live muito grande, né? Desculpa ter te cortado, você estava falando um negócio, depois eu pergunto mais coisas. Não, eu foi ótimo estar falando. Vamos aproveitar para dar um oi aqui para o João Silva, do Projeto Locomotiva de Mauá, que é um projeto lindo, um projeto orquestral, bacana. João, que bom que você está aqui. Débora, aqui já travou de novo. Eu tô com medo de clicar alguma coisa aqui e nossa live sumir. Porque sabe que nas minhas aulas, de vez em quando eu tento fazer alguma coisa nova e clicar em algum lugar, a aula some. Então, eu tô com medo até de clicar na tela. Mas já travou aqui pra mim, não consigo mais ver nenhum comentário. Tá, você tá lendo aí? Tá bom. Então você fica aí fazendo essa parte. E aí, Débora, deixa eu dar outro exemplo de você aqui para eles. Outro exemplo, gente, é que lá nos Estados Unidos tem esse lance, né? Para você conseguir ir para lá, você tem que provar que você tem na sua conta bancária toda aquela grana para você se sustentar pelo tempo que você vai ficar lá estudando, né? Isso eu também passei por isso. E aí meus pais tiveram que vender bens, não sei, se viraram, não sei, nos 30 para ter aquela grana lá, não sei nem se emprestaram de amigos, nem sei o que eles fizeram, porque é um absurdo. Ninguém tem essa grana, né? Amontoada por 4 anos, ainda mais porque eram 2 filhas, né? Eu e a Taninha, né?
e é sempre em dólar, então é muito caro, né? Então, assim, é quase irreal, porque até quando a gente compra uma casa ou um carro, né, a gente vai trabalhando pagando aos pouquinhos, vai parcelando, sei lá, né? Ninguém tem essa grana aí, tudo, né, pra dar na hora. Então, você, Débora, poderia muito bem ter desistido, por mais que você passou na rádio, que é incrível, né? Que já é uma grande vitória, você poderia ter falado, puxa, essa bomba agora que eu vou ter que depositar não sei quantos mil dólares até tal dia, que eu ia até te perguntar qual dia é mesmo, até qual dia você tem que ter a grana lá? Não, então, o que acontece? Para eles emitirem o visto, né, tem que ter o comprovante dos 85 mil dólares. Pois é. Até hoje. Mas eu posso Até falar hoje? Que é isso, Débora? Tá brincando? Eu consegui os documentos do visto. Faltam 120 mil reais. Eu nem gosto de falar o número, porque as pessoas assustam. Sim. Não, vamos lá, gente. Falta 20 mil reais. Eu já colaborei, né, Débora? Eu já colaborei. Falta vocês aí. Todo mundo colaborando já. Porque isso é exemplo que eu tô falando, Débora, que você correu atrás. Você poderia muito bem ter ficado super deprê, deitado numa cama e falando, meu Deus, ó céus, ó vida. Como eu vou conseguir? Eu fiquei uma noite chorando, desesperada, quando chegou a conta. Porque eu pensei, eu vou fazer e se ganhar a bolsa completa, eu vou. E a minha bolsa veio parcial. Então, como a bolsa veio parcial, eu falei, e agora, né? O que eu faço com esse montante final? E aí fui para a luta. Então, eu tenho a boa notícia de que eu consegui os papéis para realizar o visto. Só que eu tenho até agosto para pagar, então, o montante, né? Enfim. E então, falta aí 28% do total que eu vou ficar batalhando, então, até agosto. Mas a notícia boa é que eu consegui a minha documentação para fazer o meu visto. Nossa, isso é incrível. E também, por exemplo, eu não tenho a mínima dúvida se você vai conseguir, porque você já foi super longe até agora, né? Tá tudo dando certo. Quando é para ser, e acontece, né? E a mesma coisa que eu tô falando. Outro grande exemplo, né? Não deixar a bola cair, sabe? Ser criativo. Você também tá criando formas de arrecadar grana, né? Sempre você tá fazendo alguma coisa nova lá. Todo dia, gente, para quem não conhece a Débora, quer dizer, todo mundo conhece a Débora, mas para quem não conhece ainda, entre no Instagram dela e veja as últimas postagens. Ela tá fazendo um monte de coisa criativa lá para arrecadar fundos. Eu tô adorando porque é isso aí, né? A vida é sobre isso mesmo. Eu comprei um creme que eu te vendi. Ah, tô adorando creme. Comprei creme, né? E, olha, eu só não tive tempo de fazer a crina lá no André Amaral, né? O André Amaral, eu divulguei bastante. Divulguei para todos os alunos e tomara que tenha vingado, né? Algo para sua arrecadação. Mas até agosto tem muito chão, você vai conseguir. Sem a mínima dúvida. Legal. Né, Débora? Vamos entrar aqui no nosso tema de como é que a música auxilia na vida acadêmica ou não, né? Vamos. Olha, deixa eu começar aqui rapidinho. Gente, na verdade, a live é com a Débora, mas a Débora já me tacou aqui no fogo. Ela quer que eu também fale um pouco de mim, né, Débora? Você quer que a gente compare um pouco de histórias? Tudo bem, eu já separei 2 histórias que você pediu para eu separar de alunos que tiveram, assim, um sucesso, né, graças à parte acadêmica, que eu já vou contar, mas você também separou 2 histórias, né, Débora? Você também tem 2 histórias para me contar, certo? Tenho sim. E deixa eu só começar aqui um pouco, eu vou falar rapidamente da minha trajetória, fazendo esse link, né, com a parte acadêmica que eu tenho em comum com a Débora, que nós duas estamos na Escola de Música de Brasília. Olha que interessante, né, Débora? Brasília já! E a Patrícia Mello, que foi a primeira professora, foi minha colega de escola lá. Ela vai vir aqui na live hoje, a professora Patrícia Machado Mello, acho que ela não está aqui ainda. Não sei se ela está aí. Mas ela era minha amiga, ela era amiga da Saninha, sabe? Ela era nossa amiga de escola de música. Tocava bem ela, e a mãe dela era professora de teoria ou de piano, não lembro da escola de música. Yeldes, não era Yeldes? O nome da mãe dela. De piano. De piano, né? Então, eu lembro muito bem disso. Então, aí eu estava lá em Brasília, e eu sempre falo para os alunos que é muito importante essa parte acadêmica, porque você não pode fazer um mestrado se você não tem uma faculdade, né? Você não pode fazer uma coisa se você não faz a outra, né? Então, assim, é importante. E fora que é importante ter essa educação geral, musical também, né? Muito bem, legal. Se você, tudo bem, só tem aula particular, tudo bem, melhor do que nada, né? Mas se você consegue ingressar numa escola, como a gente estava na Escola de Música de Brasília, que teve toda essa informação, né, de teoria, de história da música, você se torna um artista mais completo e você tem mais chances na vida em geral, como, por exemplo, essa bolsa que surgiu da Organização dos Estados Americanos, que eu e a Tânia concorremos e ganhamos a bolsa para os Estados Unidos. Foi graças à Escola de Música de Brasília que indicou a gente. Se a gente fosse aluno particular,
provavelmente, né, a professora não ia saber dessas conexões. Porque quando é com uma escola, aí, de repente, mais coisas acontecem, né? Eles precisam fazer parcerias e as coisas acontecem. E aí, depois, com essa bolsa, né, eu fui fazer um curso de verão de 2 meses, acabei ficando lá 12 anos, né? 12 anos fazendo segundo grau, né? Mestrado, não, faculdade, depois mestrado, depois área de diploma, mas tudo porque, graças a essa escola de música, nessa instituição, que levou a tudo isso e uma coisa levou a outra. E, falando em parte acadêmica, eu também ganhei esse título da Imortal da Academia Brasileira de Música, né? Eu nunca teria ganhado esse título. Se eu tivesse lá isolada, eu não ia isolada, não. Tem que ter muito mais, né? Tem que correr atrás do que você está fazendo, né? Fazer um negócio lá de educação, tentar mudar o mundo, no teu caso, né? Porque você vai ajudar muita gente, você vai mudar o mundo de muita gente, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Que a gente vai mudar, estamos mudando vidas. Então a gente tem nossas histórias para contar. A vida foi mudada, né? Então olha só que legal. Aí também para o pessoal que não conhece a Escola de Música de Brasília, é uma escola pública do governo, gratuita, de formação básica, técnica, para todos os instrumentos praticamente, né? Inclusive música antiga, música popular, canto operístico, canto popular. É uma coisa impressionante aquela escola de música, gente. Exatamente. E tem as orquestrinhas, né? É isso. Tem as orquestras. É maravilhoso. Eu sinto que assim, é um misto do que a gente imagina de conservatório com projeto social. Ela está meio que no meio do caminho. Porque como é gratuito, todo mundo ingressa. E é uma espécie de conservatório, só que tem a presença dos grupos muito forte. Então tem orquestra desde orquestra C, eu tinha 10 anos de idade, eu entrei na orquestra C, né? Aí o sonho era estudar na orquestra, tocar na orquestra A. Exatamente, isso é bem legal. É um incentivo, né? Esse negócio de orquestra A, B e C. Então. E assim, é um ambiente riquíssimo, porque você tem contato com todos os tipos de instrumento, né? Enfim. A escola de música, nessa parte de como que, né, a vida acadêmica muda a nossa vida, mudou completamente a minha vida. Ter acesso a um programa musical, por milhões de razões, criou um universo paralelo ali para mim, uma realidade alternativa que era incrível, né? Você falou que quase morava lá, né? Que você saía altas horas da noite na escola de música, né? A minha irmã tá aqui, a Jaqueline. Oi, Jaque, ela tá falando saudades da MB, ela estudou piano lá. Que legal! Mas, Débora, como é que você... Não, aí eu sempre gosto de falar isso quando tem alguém da minha família presente, o povo não achar que é mentira, né? Eu não posso mentir na frente da minha irmã. Eu estudava muito, eu ficava lá até 11 horas, meia-noite, assim, estudando. Inclusive, final de semana eu ia, sábado, domingo, feriado. Nas férias, eu vou falar aqui, gente, eu falava que minha mãe tinha ido viajar para eu poder dormir no alojamento da escola, porque quem era de Brasília não podia. Mas eu não queria ir para casa. Era uma mentira boa, né, Débora? Uma mentira boa. Aí eu ficava alojada na escola de música, então pelo menos um mês por ano eu dormia na escola de música, que era meu sonho, né? Então, o máximo, né, que não fecha, eles não te mandam embora, você pode vir qualquer dia, eles te emprestam os instrumentos, é fenomenal. Sim. E como é que você compara a Escola de Música de Brasília com a EMESP, por exemplo? Qual é a diferença delas? Bom, a Escola de Música do Estado de São Paulo, né, que é a EMESP, eu dei aula lá há um tempo. Eu acho a EMESP mais restrita do que a escola de música, até pelo sentido físico do prédio, né? Então, a arquitetura da EMESP já separa bastante, né, e tal. E a Escola de Música de Brasília é um corredorzão. Então, todo mundo fica ali naquele corredor, não tem andares e tem os blocos, né? E cada bloco é de uma família de instrumentos. Então, tem bloco de cordas, bloco de sopros, mas eles estão tudo ali pertinho. Então, existe toda essa interação. A gente ficava estudando nos corredores, lembra? Nos corredores, e tudo bagunçado. Aí pegava a tuba do outro para aprender a tocar, pegava saxofone, uma bagunça. E aí, mas é bem mais estruturadinho, assim, no sentido tradicional, né? De vai lá, faz as suas aulas. Não tem tanta flexibilidade de horário, por exemplo. Eu desconheço se a EMESP empresta os instrumentos. E aí tem, né, suas vantagens e suas desvantagens. A EMESP reúne ali grandíssimos professores, né? E eu também sonhava em estudar na EMESP naquela época e tudo. Grandíssimos professores, está do lado da Sala São Paulo, que faz uma diferença enorme. Na EMESP
é o mesmos administradores do projeto Guri, né? Então eu enxergo o EMESP como o topo de uma pirâmide muito ampla, que dá esse acesso desde a musicalização até a profissionalização. Isso é uma coisa que a Escola de Música tenta implementar e tem alguns programas conectados, mas não de forma tão estruturada como o projeto Guri. Então, eu vejo assim, né? Cada uma vai ter suas vantagens e suas desvantagens. E assim, a EMESP está em São Paulo, né? E, puxa, que vida cultural que tem aqui em São Paulo. Às vezes a gente nem sabe de tudo que está acontecendo, de tanta oportunidade que tem, né? Exatamente, exatamente. Hoje mesmo eu fui numa pediatra dos meus filhos, né? E ela estava falando exatamente isso. Puxa, sabe, que o filho dela namorou com a filha do Joel do Oboé da USESP. Sabe o Joel do Oboé? Uhum. Então, a filha dessa pediatra namorou com ele, e mesmo assim, ela nunca foi ver a USESP, né? Ela sempre quis ir ver, né? Mas assim, mesmo quando você tem a chance que é tanta informação, é tanta coisa para ver que você acaba, né? Não vendo muitas coisas, né? Sim. Aí eu falei para ela, depois da pandemia eu vou conseguir uns ingressos para ela, né? Que ela vai amar, vai adorar. Fala comigo que eu consigo ser. Tá bom. Então, Falando em USESP, só deixa eu perguntar, você conseguiu licença quando você voltar? eu vou conseguir licença, assim. Eu conversei com o meu chefe antes de fazer a prova da Harvard, assim. Durante o processo, eu falei, ó, tô pensando em fazer, né? O que o senhor acha? Não, faz mesmo. Então ele foi uma das primeiras pessoas a saber até que eu ia fazer. Mas também eu sempre mantive um relacionamento muito positivo dentro da orquestra. A gente tá fugindo um pouco do tópico aqui, mas é importante falar. Eu falei muita coisa para falar, né, Débora? Muita coisa. Porque assim, a vida acadêmica também condiz com a questão da formação do caráter, né? Então, uma pessoa que estuda mais coisas além do violino, que se dedica nas aulas de história, de geografia, de ciências, entender a humanidade é se tornar um melhor artista, né? E, com certeza! a questão de se relacionar bem no emprego é muito importante. Não porque, eu um dia vou precisar de alguma coisa. É muito importante em geral. Mas, em geral, no dia a dia, né? Para você viver bem. Se você é uma pessoa assim, positiva dentro do ambiente de trabalho, quando chega um dia de repente você pedir uma licença, vai ter o apoio, né? Porque eu sempre apoiei minha orquestra. Então, tem muita gente que tem vergonha assim, de sair na mídia, né? Então, precisa de uma entrevista para televisão, precisa para rádio. Então, toda vez que eles me pediram 100%, se eu estivesse em São Paulo, eu dizia que sim. Mesmo que eu tivesse de folga, mesmo que eu tivesse que ir lá só para fazer essa entrevista, tipo, tudo que eles me pedem, o máximo que eu posso, eu falo sim, porque eu gosto de apoiar. Sou voluntária lá no grupo que faz arrecadação para os projetos educacionais da USESP. Então, assim, faz questão, né? Então, ele foi maravilhoso. Eu falei diretamente com o diretor executivo, né, sobre isso. E quando eu comuniquei com o diretor artístico também, apoiaram bastante. Ai, que perfeito, né? Perfeito. E você vai ficar quanto tempo lá? 9 meses. Nossa, 9 meses? É porque é em tempo integral. É um mestrado em tempo integral, intensivo. Aí são 2 meses online, que começa agora em junho. E mais 9 meses presenciais. Ai, perfeito, né? E você não vai ficar tanto tempo longe da gente, né, Débora? Logo, logo você volta. Tô brincando que eu vou parir o mestrado, né? São 9 meses de gestação. É verdade, é verdade. Adorei, adorei. Já que a gente está falando de Harvard, então deixa eu só contar um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Ela não é muito tradicional, não. Quando criança, assim, a minha mãe é professora aposentada da rede pública de ensino, né? E quando eu era bem criancinha, ela estava trabalhando, dando aula de primeira a quarta série. Eu não lembro se ela era, assim, professora substituta, mas eu lembro que ela ia em muitas escolas diferentes e dava aula para essas várias classes. E eu era criança e ela me levava, né? Porque não tinha com quem deixar. E aí, né? Aí eu sentava lá e quando viram eu já tinha aprendido a ler, a escrever com 5 anos de idade, assim. Nossa! E aí a minha mãe sempre procurou assim, as melhores escolas públicas, né? Nem sempre a que está mais perto de casa é a melhor, assim. Então ela fazia questão de investigar onde estão as escolas e tal. E depois ela conseguiu uma bolsa para mim no Colégio Mackenzie, né? Que na época era assim
o grande colégio de Brasília. Agora Sim. tem alguns, né, que são ali na mesma qualidade, mas continuam sendo um dos melhores de Brasília. E aí eu estudei da quinta série até o segundo ano com bolsa no Mackenzie, né? E aí eu saí de casa para estudar violino em Porto Alegre. Só que foi assim, isso faz tanto tempo, aí você pede para minhas irmãs contarem, elas contam tudo confuso, né, Poliana? A Poliana tá aqui, outro dia ela falou que tinha sido um dia das mães, não foi dia das mães, não. Eu fui no Festival de Juiz de Fora, em janeiro, e aí conheci o professor lá, perguntei se ele me aceitava na classe dele, né? Ele me aceitou, fez um teste lá, me aceitou. E aí, de Juiz de Fora, eu liguei para casa e falei, mãe, não vou mais voltar. Vou direto para Porto Alegre. Você tá doida, menina, no que tá falando o quê. Mas eu sabia que se eu falasse de lá de Brasília, ela não ia deixar. Então era melhor escapar primeiro, né? E eu ainda ia Fugir primeiro, né? ano. Eu ia cursar o terceiro ano. E aí ela, né, não gostou disso, lógico, porque ao invés de ter um diploma do Mackenzie para segundo grau, o que eu fiz? Fui fazer supletivo. E aí eu Débora! Teu som sumiu! Oi, voltou? Pronto, voltou. Eu tava com tanta pressa para estudar violino, assim, eu queria estudar 10 horas por dia. E eu cheguei a estudar 10 horas por dia. O Uau! que, aliás, assim, né, não é tão produtiva porque eu não sabia estudar direito, mas acho que foi parte do processo de aprender a estudar direito. Sim. E aí é isso, aí eu fiz supletivo e quando eu ganhei a bolsa para o Canadá, foi meio que eu terminei ali o supletivo às pressas. Não sabia falar inglês, eu fazia tudo pelo tradutor, falava basicão assim, my name is Deborah, nice to meet you, sabe, assim, de inglês. E aí tinha que ter o TOEFL, né, pra ir pra lá. Peguei o livro emprestado do TOEFL, devorei o livro do TOEFL, consegui passar, consegui a nota, tudo, fui pro Canadá. Aí depois ganhei uma bolsa em Chicago. E em Chicago, eu fiquei muito chocada com a situação das crianças imigrantes lá, né? Principalmente assim, mexicanos e tudo, e crianças que vieram refugiadas, né? Então, muitas da África e tudo. E aí eu comecei um projeto social lá, no meu segundo ano de universidade. E essa história, né, de como a música impacta a vida acadêmica, o maior exemplo que eu posso dar, assim, é que eu comecei esse projeto lá e eu sempre conversava muito com essas crianças, assim, né? De que elas podiam alcançar os sonhos delas e que a música abria portas, né? Então, por exemplo, você quer estudar engenharia mecânica numa universidade e as universidades lá, até as públicas, são pagas, né? E são caríssimas. A Universidade de Chicago, se eu não me engano, são $40 mil por ano e é uma universidade pública, né? Sim. Então, a música lá é uma chave, realmente, para você correr atrás dos seus sonhos e ter oportunidades, ganhar bolsas, né? E tudo isso. E dessas 32 crianças que estavam no primeiro grupo, né, no projeto que eu comecei, depois ele expandiu, hoje em dia tem centenas de crianças no projeto, ele funciona até hoje, né? Uhum. A maioria dessas crianças, hoje, depois de 12 anos desse primeiro ano de projeto, estão se formando em grandes universidades americanas, que elas conseguiram bolsa, às vezes nem é uma bolsa de música, mas através da música você constrói um currículo tão forte que a universidade quer, né? Então, assim, é possível que os sonhos que a gente sonhou lá atrás, hoje estão acontecendo. Então, alguns benefícios de ter projetos musicais conectados a escolas, e o meu projeto ele era dentro de uma escola pública com uma taxa altíssima de pobreza, né? Uma taxa de 97%. Ainda está funcionando. Você tem, por exemplo, maior frequência por parte dos alunos que estão envolvidos com música, eles não faltam na escola. Porque se faltam na escola, quer dizer que eles perdem aula de música. E às vezes eles não querem perder aula de música e por isso eles vão para a escola. Também tem todo um acompanhamento que o professor de música está dentro da escola, ele consegue conversar com os outros professores, ver como a criança está indo e tal, e sempre assim, utilizando a orquestra para poder incentivar essa criança. Tem um exemplo de um aluninho que ele tinha 5 anos de idade, ele tinha muita dificuldade de fala,
mas ele era um nato líder musical. E com 5 anos, ele subiu para reger uma orquestra de 200 crianças. E ele arrasava na regência. Então, através desse incentivo de liderança, ele começou a desenvolver a fala, porque ele queria liderar a orquestra, né? E eu lembro da mãe dele, assim, chorando. Meu filho não falava, e agora ele tá um tagarela, ele não consegue parar de falar. A vida dele Nossa, que incrível! E existem muitos estudos que, de fato, conectam o desenvolvimento das partes cerebrais que estão conectadas com a fala e com os cálculos matemáticos. Pela música, você consegue desenvolver essas áreas. Olha só que interessante. Então, assim, a educação musical, as pessoas hoje, elas não têm noção da dimensão do poder que é a educação musical. Só que não é qualquer educação musical, né? A gente sabe que, pô, vai lá, vai ficar fazendo qualquer atividade assim, lúdica. Talvez essas atividades lúdicas que têm o seu papel, que têm a sua importância, mas talvez elas não alcancem toda uma dimensão de desenvolvimento cognitivo, intelectual, social, que um curso de música bem estruturado e ainda mais participante de grupos, não precisa ser uma orquestra, pode ser uma orquestra de violões, pode ser um jazz, pode ser mariachi, qualquer atividade musical que você desenvolve dentro de um grupo, como integrante de um grupo, a potencialidade, assim, multiplica milhões de vezes o que você pode fazer com música na educação. Sim, não, é maravilhoso. Você tem que escrever um livro sobre isso, né, Débora? Porque agora você criou o projeto. Você tinha quantos anos quando você criou esse projeto em Chicago? Você tinha quantos anos? Ou 21 ou 22 anos. E como é que tinha 21 anos. E como é que você conheceu essas crianças? Foi por acaso ou você correu atrás disso? Porque você já queria fazer isso? A minha universidade era só atravessar a rua. Então elas estavam no bairro, né? Entendi. Estavam lá perto, que moravam lá perto, entendi. Você vê, nada é por acaso, né, Débora? Você foi logo para essa universidade que tinha essas pessoas lá, porque nas universidades que eu fui não tinha nada disso lá. Eu tô perguntando, como é que essas pessoas? Onde eu estudei lá era tudo bem isolado, assim, não tinha nada assim ao redor rolando, né? Como para você tinha, né? Então isso aí te tocou. No bairro. Assim, sei. Entendi. Lá não, era assim, aquele campus universitário, né? O campo universitário, assim, isolado, grandão, gigantesco, a escola de música lá no meio, só tinha assim, árvore ao redor, sabe? Assim, era tudo lá dentro da universidade, não tinha, assim, pessoas normais andando, assim, normais que eu falo, né? Da sociedade. Então, mas Débora, deixa eu falar um negócio. E aí, você agora, depois de tantos anos, primeiro que é incrível que o projeto ainda existe, cresceu muito, né? Que ele começou, que a coisa já é incrível. Depois mesmo você aqui, ele cresceu e agora você está tendo esses frutos incríveis. Sabe, isso daí, só isso daí já explica porque você entrou em Harvard, né? Só isso aí já explica. Porque essa história é incrível. É muito emocionante acompanhar a trajetória dos meus ex-alunos através do Facebook, né? Então, eu tô feliz que eles ainda são bem ativos no Facebook e eles foram postando as coisas e eu fui acompanhando. Então, puxa, as conquistas entrando para orquestras jovens regionais, orquestras jovens nacionais, viagens pelo mundo, conseguindo acesso a grandes high schools, né? Escolas de segundo grau, as melhores lá, você tem que fazer prova, você tem que fazer inscrição. Então, por serem músicos, eles conseguiam acesso nessas escolas, que essas escolas têm orquestras, eles querem bons músicos para orquestras, ganhando competições de instrumento. E agora, depois, né, entrando para as universidades, e aí eles postavam, tem uma menina que ela posta sempre o diploma. É tudo A, é tudo uma nota máxima. E aí, quem tira nota muito alta lá, vai para uma lista, né? Que é a lista do diretor, é uma lista de honra. E aí ela coloca assim, de novo estou na lista do diretor aqui, de novo, né? Tipo, nossa! Mas é incrível. Que incrível. Então, isso não é por acaso, é porque, junto com a educação musical, a gente desenvolveu lá em Chicago uma metodologia intencionalmente para que a criança consiga linkar os processos de pensamento que ela utiliza no instrumento, então como estudar, como resolver aquele problema, que ela consiga linkar nas outras matérias acadêmicas, né? Então, técnicas de
exemplo, fazer um simulado para você começar a estudar, para você ver onde são os seus pontos mais fracos, e organizar todo o seu estudo com base na sua nota de simulado no início, que foi o que eu fiz para Harvard também. A minha nota de matemática foi quase negativa. Eu falei, você foca onde você realmente precisa. Então, a gente ia fazendo todos esses links e colocando na cabeça deles, ó, você vai ganhar bolsa, você vai atrás, tal, tal. Então, acho que a educação musical por si só, ela já é excelente, mas se a gente conseguir fazer esses links para que a criança consiga se desenvolver como um todo, né, é muito mais legal. Então, esse é o meu objetivo. Sim, exatamente. E por isso que tá perfeito essa entrevista aqui no canal Dicas da Deca, porque é o violino além do instrumento, que é exatamente isso que você está falando. Não é só tocar o instrumento. Tem um link de tudo, né? E como a gente já falou, também, se você é bom em matemática, geografia, na escola também, de alguma forma você vai ser, sim, uma melhor artista, uma melhor pessoa. Se você tem, né, esse controle emocional no seu emprego, você se dá bem com as pessoas, né? Essa inteligência emocional, como falam, isso também ajuda em tudo, porque esses links tem tudo, né, Débora? Tem tudo. Um monte de pessoas são assim, né? Acham que é só... Não. E eu vi também no teu canal que você falou uma vez, há muito tempo atrás, muito antes desse lance da Harvard. Eu lembro que você estava falando que algumas escolas eram muito, assim, tradicionalistas, né? Com esse negócio do método, né? E a gente tinha que abrir nossa mente para isso também, né? Explorar, né, a musiquinha aqui, fazer. Por que não? É exatamente isso, por que não? E nessa pandemia, Débora, eu descobri exatamente isso. Eu descobri que o meu sistema, assim, tradicional, né, que eu dou aula já há mais de 20 anos, eu tive que fazer experimentos nessa pandemia, porque você tá online, tem naquela tela, tipo assim, pô, que saco isso, né? Coitado do aluno lá sofrendo com aquela, né, aquele negócio de mandar vídeo, aquele bebó. Então, eu tô aqui pensativa, sabe? Porque esse negócio vai continuar por um tempo ainda, né? Então a gente vai ter que fazer coisa interessante, passar musiquinhas, sabe? Sair daquele tradicionalzão mesmo, para animar os alunos, senão, né? E para nos animar também. Tenho vários comentários sobre o que você falou aí, né? Falando em se dar bem no trabalho, a minha gerente está aqui, gente. Tem uma presença ilustre aqui. Laura, obrigada pela presença. Ela falou 2 excelentes profissionais. Que troca incrível. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Muito querida. E aí a minha irmã, que está aqui também, ela foi lá em Chicago visitar o projeto. Logo que estava, acho que estava no 2º ano de projeto, já tinha 3 orquestras sinfônicas, mais de 200 crianças, já estava incrível, assim. E ela falou, né, a Yours, que é o nome do projeto, ganhou vários prêmios. Que essa história é surreal, de fato, né? Quem diria que ali um grupo de alunos universitários, que os outros professores eram os meus amigos, com um monte de instrumento doado que a gente conseguiu, faria um projeto e esse projeto virou referência nacional nos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente recebeu vários prêmios e tudo. E aí tem essa conexão com a Organização dos Estados Americanos, que te deu bolsa, né? Então, a Organização dos Estados Americanos, eles me convidaram para implementar sistemas na Jamaica, Haiti e Santa Lúcia. E esses sistemas de orquestra, eles têm um objetivo específico de diminuir a criminalidade infanto-juvenil. Porque esse é mais um benefício de música dentro das escolas. A diminuição da violência. Né? Sim. Então, só na Jamaica, o projeto que eu ajudei a implementar serve 40 escolas públicas em bairros paupérrimos e de alto índice de violência. Então, aos poucos, ao longo dos anos, esse índice ele vai caindo, né? Porque o boicote é a mão de obra para as gangues. A criança entra antes da idade de recrutamento e sai depois. Então, quer dizer, claro que, né, infelizmente, a gente não consegue alcançar todas as crianças, mas essa rede, 40 escolas públicas, mais de 3.000 crianças, já é algo muito bacana. Então, assim, eu tive o privilégio de ajudar muita gente. E detalhe, hein, Deca? Tudo isso como voluntária. Incrível! Chicago, eu era diretora do projeto enorme que tinha... ele chegou a ter $250 mil por ano, 25 professores pagos, administração, e eu era a única que não recebia, porque eu tinha visto de estudante, eu não podia receber. Né? Sim, e aí, sim. E também na Organização dos Estados Americanos, eu fui da equipe de implementação, tudo voluntário.
Então, tem toda essa trajetória. Só que eu não falava muito dessas coisas aqui no Brasil, depois que eu vim para cá. Eu vim como violinista, né? E eu continuei trabalhando nisso. Então, eu sou também mentora voluntária de um programa que treina jovens a serem empreendedores sociais, a começarem seus projetos nas suas comunidades ali. E uma coisa que eu sempre falo para eles, vocês não precisam de nada para começar. Começa com coro, começa com 5 crianças, começa com 10. Só que começa. E aí isso causa uma energia que traz um monte de gente e aos pouquinhos você vai crescendo, né? O Maestro Abreu, que é o grande fundador do maior projeto social de música no mundo, né? Que é um projeto venezuelano, ele falava assim: comece pequeno e cresça sem medo. Então, às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, mas espera uma situação ideal que nunca vem. Com Você tem certeza! vontade? Tipo, pega o seu violino B, né? Nem vá para sua igreja e comece um projeto, ou vá numa escola. Às vezes a gente não precisa nem ter um prédio, não precisa ter a nossa escola. A gente pode ir até essas pessoas. E é muito legal, assim, é muito bacana. E a gente Mas, aprende Débora, muito. exatamente, nessa tua fala agora, eu tenho vários comentários. Primeiro, realmente, você não falava muito sobre isso, né? Até essa bomba da Harvard. Porque eu não sabia de nada disso, né? Eu tô achando tão interessante que dá até vontade de ir lá junto com vocês dar isso aí, né? É muito mais engraçado tocando violino, né? Mas tudo bem. E aí, outra coisa que eu ia falar, esse exemplo que você deu, que basta, ó, qualquer um pode fazer, basta começar, né? Com 5 aluninhos, né? É isso que a gente também fala para os alunos, né? Do instrumento. Tá com preguiça? Beleza, mesmo assim, pega que instrumento começa a estudar lá, sabe? Sofrendo lá nos primeiros minutos, depois, de repente, a energia vem, né? A energia vem, a coisa vai fluindo, né? Então, exatamente, eu totalmente concordo, sabe? Por mais bático que seja, começa, né? Que a coisa vai fluir. E essas coisas que você falou, você não recebeu um tostão por tudo isso que você fez, que foi uma coisa tão benéfica, e que é isso. Primeiro, são coisas que a gente faz por amor ou por caridade, ou porque a gente sente que é a coisa certa, né? E que pode ser, ó, não traz nenhuma grana, mas traz muito mais benefícios e depois vem a grana, né? Depois vem a grana, quando está fluindo, aqui você tem um mega emprego aqui em São Paulo, sabe? Conseguiu várias coisas, reconhecimento, coisas que nem tem preço, né, Débora? Que nem tem preço. Então vale muito a pena e fora o nosso sentimento da felicidade, né? Porque isso é que é felicidade, você ajudar o próximo e ter esse feedback, ter essa interação e incrível também que você está com tanto tempo em contato com eles, acompanha eles pelo Facebook, né? Nossa, isso tudo é muito incrível. É uma das vantagens das redes sociais, né? A gente sabe que tem algumas perguntas, mas tem muitas vantagens também, né? Para esse tipo de coisa, né? Você está em contato com essas pessoas, acompanhando o sucesso deles e no futuro escrever seu livrinho com vários depoimentos. Com E agora certeza. você também vai ter esse da criminalidade, que logo, logo vai ter os números, né? Sim, é isso aí. Já é um projeto que existe eu ajudei a fundar em 2009. Então, mais de uma década. Sim, Então, sim. essa coisa de fazer o bem, né? Sem esperar nada de volta, é bacana que tem uma pessoa aqui em São Paulo que se tornou um grande amigo meu, que está aqui nessa live, que é o André Amaral Luthier. E aí, para todos os músicos que estão assistindo, gente, super recomendo para qualquer ajuste que você precisar de fazer aí nos instrumentos, para inclinar o arco e tal. E assim, já faz um tempo que a gente estava conversando, desde que ele fez um instrumento ao vivo lá na Sala São Paulo. Ele ficou 1 ano indo para os concertos da OSESP, ficava do lado de fora com uma mesa linda de luteria. Eu lembro disso, eu lembro disso. É isso aí. Que legal. Legal. Que bairro o André fica? Que bairro ele fica? A luthieria Fica dele? perto da Avenida Angélica ali. Talvez ele queira Higienópolis? escrever. Fica em Higienópolis. E aí Higienópolis. o André começou uma campanha, a ideia dele eu achei muito bonita, assim, uma demonstração de apoio enorme, surpreendente, que ele fez essa campanha de inclinamento, né, de mutirão de inclinamento e ajustes, e toda a verba vai ser encaminhada para minha bolsa. Maravilhoso. Então, te agradeço, parabéns pela sua generosidade. Ele também fez esse mutirão para o Festival de Violas. Sim, aquele campestre, encaminhou né? a verba.
Sim, Ele maravilhoso. tá falando ali, Então, você vai conseguir. Então, desde o início ele tava falando, você vai conseguir, eu vou fazer alguma coisa pra te ajudar e tudo. Obrigada, Andrezão. todos vamos inclinar o arco do André. Vamos! Tem que mandar mensagem hoje, tá, gente? Só vale até hoje. Então, manda mensagem pra ele, marca o seu Ah, é só horário. até hoje? É, Ainda dá tempo, gente. Últimos dá minutos. tempo, dá tempo. E aí, Deca, quando você falou assim, né, de repertório alternativo, de coisas alternativas para fazer nas nossas classes, quem me ensinou isso foi a Venezuela, né? Então, quando eu cheguei lá e eu vi crianças e jovens tocando absurdamente bem, assim, dando lavada, assim, muito bem mesmo. E aí eu toquei algumas vezes com a Orquestra Simão Bolívar, que é a orquestra, né, mais forte da Venezuela. E aí Sim. depois a gente ia para algum after party, né? Fazia aquela festa depois do concerto. E aí os mesmos músicos que tocaram incrível, o seu violino, o seu violoncelo, eles tiravam da mochila, às vezes, assim, uns instrumentos típicos venezuelanos e começavam a tocar incrível. Eu não tô acreditando que eles são tão versáteis assim. Aquilo foi abrindo a minha mente, né? E aí eu voltei Sim, sim. várias vezes na Venezuela para estudar sobre o sistema. Então eu me enfiava nas escolas e ficava assistindo as aulas quietinha na minha, anotando tudo. Eu fiz uma pesquisa de 3 meses na Venezuela sobre o sistema. E eu percebi que eles, no início, eles alternam entre música clássica e música popular logo de cara. Então, vamos supor, aqui no Brasil é muito comum a gente tocar Asa Branca, né, nos projetos sociais, no início, é uma música fácil e tal. E, ao mesmo tempo, você toca o tema da Nona Sinfonia de Beethoven. Você tem o Sim, Beethoven e você tem o Asa Branca ali, lado a lado. E isso vai se sim. mantendo, né? Então, não é necessário, como a gente faz tradicionalmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, eu não vejo mais como necessidade você encaminhar uma criança de 9 anos para música clássica. Não tem necessidade disso. Você pode muito bem ensinar os dois e ensinar essa criança a se desenvolver no instrumento, que é isso que importa, né? Se desenvolver no instrumento. E os materiais quase que viram irrelevante o que você usa para alcançar aqueles objetivos. Então, se a gente tem como professor muito claro as nossas metas técnicas e artísticas, então tudo vira material para aquilo, né? Tudo Sim, vira. não. Mas olha, quero um melhor exemplo para isso nos próprios filhos. Sabe que meus próprios filhos, eu comecei a ensinar piano para ele na quarentena, que eu tenho um pouco de. Eu também comecei a estudar um pouco de piano na Escola de Música de Brasília, né? Tive uns 2 aninhos lá, tava tocando sonatina de Clemente, né? Sonatina de Clemente. Mas eu tava assim, já rolava um pianinho lá, né? Então eu falei, bom, nessa pandemia eu não quero mais que a gente ficar aqui olhando para a parede, né? Então, assim, porque bem no começo não teve as aulas, as costas estruturando ainda para começar as aulas online, né? Então, bum, vamos lá, aula de piano todo dia. Aí o Flávio, meu marido, ensinou um pouco as notinhas, e assim, pô, fomos indo aos trancos e barrancos, né? E eu também descobri nisso que eu sou mega impaciente com criança. Eu não tenho paciência, deve ter muita paciência, né? Porque, assim, tudo isso é um aprendizado bom para mim, porque, gente, olha só, tem que ter paciência, né? Uma criança pequena não é igual uma pessoa grande, entendeu? Então, assim, olha, foi incrível. Essa pandemia também trouxe coisas interessantes para nós, né? Para todos nós. Mas olha só, então, eu pensei, bom, tudo bem, dei aula para isso. Aí, quando melhorou um pouco a pandemia, já podia, sabe, ter um pouco de presencial, eu encaminhei para a professora Cíntia Cel, que é uma professora da EMESP. Por quê? Porque a minha filha não curte muita música clássica. Meu filho gosta, mas minha filha não. Aí eu falei, não. Se eu for ficar enfiando Mozart aqui, bar neles, eles não vão querer tocar. Minha filha não vai querer tocar nem a pau. Então, como essa Cíntia faz os dois, né? O clássico e o popular, não sei o quê. Então, eles tocam exatamente musiquinhas conhecidas, fáceis, que eles gostam, que cantam. Menino, tá fluindo, tá maravilhoso, maravilhoso. E como meu filho gosta da clássica, ele, por conta própria, vai naqueles aplicativos do piano e fica lá tocando as clássicas dele, sabe? Então, tanto assim, de vento e polpa. Mas eu tenho certeza, se eu tivesse enfiado goelas abaixo, o Mozart ali, na menina principalmente, sabe? Já ia ter uma birra com o piano, não ia mais querer, né? Exatamente. Isso acontece com centenas e milhares de crianças que desistem depois de 6 meses. Outro dia, minha irmã estava me falando que a filha do médico dela trocou de metodologia porque tem uma linha do Suzuki que a criança fica muito tempo sem tocar o instrumento, né? Só aprendendo posturas.
Isso foi feito para crianças de 3 anos de idade, né? Se fizesse com a criança de 8, Sim. 9, imagina que chatice você ficar indo lá e ficar É, papel por 6 meses. Até vale para ensinar a postura, alguma coisinha assim, pontual. Mas enfim, aí falando sobre repertório bacana, uma coisa que é muito difícil de encontrar são arranjos legais para quarteto infantil, né? Quarteto de cordas infantil. que Que a gente legal! usa, geralmente é Mozart, assim, rádio, é uma coisa mais simples, né? Isso, Aí eu é! quero buscar, até a gente falou dela aqui, a professora Patrícia, ela tem um site que é triciamel.com.br e ela tem uns arranjos incríveis para quarteto de cordas infantil. Então, Não assim, os sabia! nomes das peças são arco-íris, algodão, bem Que gracinha. legal! Quarteto iniciante, quarteto intermediário e quarteto avançado. É muito Que bom. ótimo! Custa, assim, R$ 5 a partitura. É muito barato. É só assim, pô, vamos, né? Vamos dar valor para os nossos compositores atuais, né? E Sim! mulheres compositoras e de música feita na contemporaneidade. E isso também é uma coisa que a gente às vezes falha como professor, né? Putz, eu cheguei no ZESP para tocar música contemporânea, meu primeiro ano eu tava surtando, eu ficava lá estudando de madrugada. Sim! Eu não sabia como é que tocava aquelas loucuras. Foi Sim! difícil para mim. Foi assim, Sim! aprende na prática, né? Mas a gente tem que talvez tentar incluir isso na nossa metodologia desde cedo. Então, Com certeza! Sabe quando eu fiz o mestrado lá em Nova York? A minha professora era especialista em música contemporânea, porque o marido dela era o compositor de residência da universidade. Então, demais. eu tenho bastante contato com isso. Eu já toquei umas contemporâneas, já fiz parte de grupos contemporâneos, e na verdade, assim, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que realmente curte isso, porque na orquestra, sempre quando vê essas músicas, todo mundo fala, ai, que saco essa música que tá metendo pela música. E eu gosto porque eu tenho essa experiência. E eu acho assim, na verdade, fascina, porque geralmente é feito, né, Débora? Não vem gostando muito. Tudo bem, às vezes é difícil. Às vezes é difícil, ainda mais quando é solo, né, Débora? Quando é uma coisa solo, assim, né? Mas assim, muitas vezes é um negócio de um efeito, né? É super tranquilo, né? Só você lembrar que efeito é e fazer lá na hora, né? Só que aí, E, como é uma linguagem muito diferente, até a partitura é escrita de forma diferente, com muitos símbolos, com muita explicação, que o compositor inventa aquela grafia, aí a gente leva aquele susto, né? Mas enfim. Tem uma pergunta aqui, Deca, que é a seguinte: qual que é o lugar mais ermo que você já foi com a música? Então, você quer responder primeiro e aí eu respondo depois? Qual foi o lugar mais assim, isolado, afastado? isolado? Eu acho É, que foi no próprio Interlochen Arts Academy. Eu acho que o lugar mais afastado isolado foi esse Interlochen. Você já ouviu falar do Interlochen Arts Academy, Débora? Ou eu não? nunca fui, mas eu sei da história. Fala um pouquinho aqui pra gente do Interlocking. Tá, gente, Interlochen. Então, eu fui tanto para o curso verão, que é essa bolsa que eu ganhei da Organização dos Estados Americanos, quanto acabei o segundo grau lá, a high school, né? E fiquei lá mais 2 anos. E o Interlochen é super isolado, que fica em Michigan, perto de Traverse City, e é como se fosse uma cidadezinha chamada Interlochen, tá? Mas a cidade mais famosa perto dela é Traverse City, porque ela, gente, é tipo assim, no meio das woods, né? Da floresta mesmo, com cabaninhas, é uma coisa assim muito charmosa. E no curso de verão é um curso internacional. Tinha gente da Rússia, da China, onde você imaginar, tinha gente. Então foi maravilhoso conhecer gente do mundo inteiro, aprende melhor a língua. Então essas experiências são bem ricas, né, Débora? Em geral, né? Você conhece outras culturas, conversa com pessoas. É muito enriquecedor. Fora que você vê que essas pessoas maravilhosas tocando, tipo assim, como assim essa menina tem metade da minha idade tocando o dobro do que eu toco, né? Então é incrível ver tudo isso e às vezes a gente fica um pouco deprê, mas não é para ficar deprê, é para ver aquilo como um incentivo. Tem espaço para todos, né, Débora? Não tem que ficar se comparando, tem espaço para todo Não mundo. tem, não tem que ficar se comparando. Não Agora tem que ficar se comparando. eu vou te confessar que uma das participantes do Menuhin, que é uma competição infantil, né, de violino, tocou o Isai 3. Aí um monte de gente já me mandou um link, mas eu tô guardando o link porque eu tô sem coragem de ver. Exatamente! Exatamente! É bem por aí, é bem por aí. Pois é, então simplesmente eu ficava assim, gente do céu. Mas assim, sobrevivi lá, mas era assim, gente, era totalmente isolado. Você
Quem estava lá nesse curso de verão, né, estava longe do seu país, dos seus pais, claro, e quem ficava na academia, como eu fiquei, por 2 anos lá, tinha o dormitório das meninas, o dormitório dos meninos. Ensaio de orquestra toda manhã às 8, depois aula disso, aula disso, aula disso, aula disso. E aí, todo mundo tinha que estar na cama, 9 horas da noite, todo mundo tinha que estar nos seus dorms, nos seus dormitórios, ou seja, não tinha, O dia né, inteiro o estudando, dia inteiro. ensaiando. No meio da neve, no meio da floresta, e as pessoas ficavam lá o ano inteiro. Eu só vi os pais nas férias, né? E no meu caso, que não tinha grana para voltar para o Brasil, eu ficava lá com alguma família americana que eles arrumavam, e graças a Deus foram todas maravilhosas. Eu tive muita sorte, eu e a Taninha, a gente ficava com famílias americanas maravilhosas, porque não tinha grana para voltar para o Brasil. Então, falando em isolamento, esse foi a minha parte mais isolada, né? Porque você só tinha interação com as pessoas. E era fine arts, eram todas as artes. Nessa escola tinha, tudo bem, no Interlochen Arts Academy era mais música mesmo. Tinha não só orquestra BC, tinha DR, tinha muitas orquestras, tanta gente, era uma coisa assim, impressionante. Mas na academia era artes em geral. Artes cênicas, né, drama, creative writing, né? Pintura. A menina que dançava, morava no mesmo quarto que eu, né? My roommate era bailarina, sabe? Aí a aluna da Tânia era escritora, sabe? Então era as artes em geral. Mas, assim, pessoas mega exóticas, sabe? Que hoje, acho que a grande maioria deve ser, assim, grandes artistas famosos, né? Muita gente muito boa, impressionante. Então, essa foi o meu maior isolamento na minha vida musical. E o teu, Débora? O meu foi quando eu fui para a África a primeira vez. Eu fui para Senegal e aí eu fui como convidada, olha só como a vida dá voltas, né? Eu fui como convidada da Escola de Arquitetura de Harvard. Porque o meu projeto, Nossa! nesse tempo, ele já tinha se tornado uma referência lá nos Estados Unidos. E inclusive, essa questão da metodologia de ser voltada para ajudar os alunos a serem excelentes não só na música, mas também na vida acadêmica e na vida pessoal, né? Então, Sim. eu recebi esse convite da Universidade de Harvard, fui com 12 alunos de mestrado em arquitetura. Eu estava no meu terceiro ano de universidade, né, de bacharelado aí. E aí a gente foi para uma comunidadezinha bem rural mesmo, assim, bem aquele estereótipo africano, daquelas casinhas de palha, sabe? Uhum. E a ideia era construir um centro comunitário que ficasse no meio de de 7 etnias diferentes ali. Não era um lugar que tinha conflito étnico, como existe muito, né, dentro da África. Então, era um centro comunitário justamente para manutenção da paz, para a promoção da paz. Então, como que você une pessoas de diferentes etnias? Gente, não adianta, é através das artes, entendeu? Então, constrói um centro comunitário lá, onde as pessoas podem vir para fazer teatro, fazer música, fazer pintura, e se conhecerem, né? E se tornarem amigas dessa execução. E eles usam muito o teatro para falar sobre prevenção de doenças, para fazer demonstrações assim, quase que acadêmicas, ensinando as comunidades mais carentes, né, que não têm acesso à leitura, não têm acesso à mídia. Na época, isso aí faz mais de 2 anos, né? Nem rádio, não tem. Então, são grupos itinerantes de teatro, tem muito isso lá. Mistura o teatro com dança. Sim. Então, os estudantes foram lá, pesquisaram sobre os recursos naturais locais e inventaram tecnologias de construção com os recursos locais. E aí, cada aluno fez o seu projeto e apresentou uma maquete para os anciões dessas tribos. Foi incrível esse dia. Né? Nossa, que interessante! E aí, o projeto ganhador de fato foi construído, então existe esse centro comunitário lá. E eu fui como representante musical para mostrar as possibilidades, né, do que poderia acontecer com a educação infantil, musical lá dentro. E eu levei uma mochila de flauta doce. Eu quase me formei em flauta doce lá na Escola de Música de Brasília. Eu cheguei no curso, assim.
E eu saía no meio da rua, tocando violino, e as crianças apareciam do nada e ficavam ao meu redor, assim, eu me senti meio aquele personagem da flauta mágica, né? Você sai tocando na rua e as pessoas aparecem, foi assim. E aí eu fazia orquestrinha de flauta na hora, e aí uma metodologia que eu desenvolvi em Chicago foi concerto em 10 minutos, né? Então, todos os projetos que eu ajudo a fundar, a gente faz um concerto em um dia, no mínimo, para os pais e para os patrocinadores. Mas como? Simples, produção sonora. Ensina a criança a fazer um som, depois ensina a criança a fazer um ritmo com aquele som, e a gente, professor, toca a melodia por cima daquele ritmo. Ah! É mó barato. Então, assim, Nossa, que legal! Então o pessoal que tá aí em casa, ó, bate palma aqui comigo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Continua. Isso. E eu com o violino vou. Tarará, 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 tá, ti, tá, 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 ti, ti, tá, tá, tá. E assim vai. Você toca várias músicas assim, né? Então na flauta tinha vários naipes e cada naipe tocava uma nota. E aí eu construía as musiquinhas ali. Tararara, tá, 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 tá. E você apresenta para os pais e bota uma criança ainda regendo lá na frente. É rápido. E deu certo, Débora? Deu super certo. Só que tinha um detalhe, as meninas não podiam tocar. E eu não sabia. Eu achei só que elas estavam com vergonha. Por causa da religião. E aí eu não sabia. E aí eu fui lá e pegava as meninas pela mão e trazia para junto para fazer parte do grupinho da flauta doce. E ninguém me parou. Que tava tão divertido aquilo ali, os pais estavam gostando tanto que eles deixaram, assim. Aí a gente fez a apresentação e tal, e a flauta ficou de presente para cada criança, e só depois que o tradutor veio e falou, ó, as meninas e tal, nem todas podem por motivos religiosos. E eu falei, nossa, gente, mil desculpas. Não foi minha intenção ofender ninguém, nem nada disso. Mas no fundo eu tava pensando, isso foi uma sementinha para talvez uma maior igualdade de gênero, né? Com certeza! Sementona, Débora! Sementinha, sementona! E ainda mais assim, eu, mulher, tava ali numa posição de liderança, né? Enfim, foi sensacional. Foi o lugar mais ermo. Eu tive que viajar 10 horas de carro de Dakar até esse lugarzinho que chama Tambacounda, na divisa de Senegal com Mali. E o carro quebrou, e eu passei altos perrengues. Ah, meu Deus! Para chegar nesse lugar foi bem difícil. E foi uma das experiências mais mágicas, assim. Eu vi que você postou uma foto da Angola também, né? Isso que eu ia falar! Para mim também. A minha experiência na África foi, assim, uma das mais marcantes da minha vida. Foi incrível. E por isso, quando eu vi aquelas fotos, eu falei, tem que fazer uma live com a Débora. Tem que fazer uma live com a Débora. Porque eu me conectei com esse negócio da África com você. Me conectei. A gente já era conectada antes, né? Temos a conexão de Brasília, a conexão dos trabalhos. E agora a conexão da África. Temos uma conexão da África, que é muito importante para a gente essa conexão, né? Com certeza. Depois a gente tinha que fazer uma live também sobre isso, né? Viu? O Edson tá lembrando aqui que a gente já chegou na marca aí de 1 hora de live. Você me pediu para lembrar de que tinha que fazer um anúncio. Meu Deus, peraí, deixa eu falar um negócio. Primeiro que a Débora queria fazer uma live de 45 minutos. Que horas são? Meu Deus, já tá ultrapassando. Então deixa eu falar que a jato, porque eu falei que para 2 alunos, que eu ia falar sobre a história deles, que você queria que eu contasse uma história de sucesso de 2 alunos, né? Uma história de perrengue que teve sucesso. Eu vou ter que resumir o máximo que tá acabando de ser cortado. E o Edson Catinha, eu vou ter uma live com ele segunda-feira, gente, às 19 horas. Então, ele queria que eu também anunciasse, né, Edson? Eu não tô vendo nenhuma mensagem aqui, tá tudo paralítico aqui desde o começo da live, mas eu queria falar para vocês que estarei com o Edson Catim, que é um amigo que eu conheço só virtualmente, Débora. Eu nem conheci pessoalmente, mas faremos uma live juntos na segunda-feira. Ele também toca violino, mora em outra cidade, mas estaremos juntos. Então, todos estão muito bem-vindos para participar. E como esses 2 alunos, Débora, estão aqui falando que iam assistir a live, né? Para eu contar a história deles, eu vou ter que resumir ao máximo para a gente não ser cortado aos trancos e barrancos aqui. Bom, um aluno começou comigo na EMESP e veio do Guri. Eu adoro esses alunos do Guri, né? Que são esforçados, né? São talentosos. Que no Brasil, que mais a gente tem talento, né, Débora? No mundo afora, mas no Brasil temos vários também. E esse aluno era de Maceió
E ele veio do Guri, né? Primeiro era de Maceió, depois veio do Guri, era muito talentoso, eu adorava dar aula para ele, depois ele começou a faltar. Eu falei, nossa, mas o que será que está faltando, né? Porque você consegue diferenciar o aluno picareta do aluno que deve estar faltando por alguma razão grave, né? Você consegue diferenciar o picareta, né, Débora? Esse aluno não é picareta, alguma coisa está acontecendo. Enfim, resumindo, descobri que ele não tinha grana para condução para chegar na EMESP, porque às vezes tem que pegar as conduções, né? E a família tinha voltado de Maceió, enfim, e não tinham se adaptado com São Paulo e queriam voltar para Maceió. E ele estava nessa encruzilhada e ia desistir de tocar violino. Simplesmente falei, não, de jeito nenhum, vamos dar um jeito nisso. Lá no Bacarelli tem aquelas orquestras jovens que dão uma graninha, dão uma bolsinha. Vamos para lá, vamos ver se você passa lá para ver se, né, se você consegue sobreviver em São Paulo. Passei uns cachorrinhos para ele também, dito e feito. A família voltou para Maceió, ele ficou, ele entrou no Bacarelli, começou na orquestra jovem, a juvenil, depois de um tempo virou Espala Sinfônica, ou seja, vendendo uma granona, porque lá tem ele também era parte do quarteto, e isso foi fazendo o esforço dele, foi progredindo, aí no final ganhou uma bolsa para os Estados Unidos, lá para Azusa Pacific University, porque tem esse negócio, você está numa escola, tem aquele link com uma universidade lá do exterior, ele foi lá, aprendeu os trancos e barrancos do inglês, ficou lá 3 anos, voltou e terminou de ganhar a prova de Minas Gerais. Aquele concurso dificílimo. Esse aluno que quase desistiu por falta de condução, de grana da condução, a gente deu um jeitinho na vida, né? Se você corre atrás, você consegue. E ele estudou, ele fez a parte dele, cresceu tanto que hoje conseguiu um emprego na IMG, BH, né? Então isso é uma grande história de sucesso e que mudou a vida dele, né? O nome dele é Wagner Oliveira, mudou a vida dele porque agora ele pode até ajudar os pais, né? Ele pode também ter uma família e ter uma vida super digna, né? Porque ele seguiu o coração dele, né? Ralou, sofreu, mas chegou lá. Então, essa é uma das histórias que eu contei aqui, a Jato, antes que ele seja contada. E a última, Débora, um aluno do Bacarelli, que veio de Rondônia, ninguém acreditava nele, ninguém falava que ele tinha futuro. Ele tentou a vida em São Paulo, enfim, foi para o Bacarelli estudar comigo. Já tinha uma certa idade, já tinha mais de 20 anos, né? Não era novinho nem nada. Mas também ralou tanto, deu tantas horas por dia, cresceu tanto que, mesmo todo mundo rindo dele, porque ele não tinha experiência de orquestra, ele estava no fundão dos segundos violinos, não tinha aquela experiência quando falava letra A, todo mundo já estava pronto e dava assim, onde? O que é letra A, sabe? Sempre tem assim um pouco assim de perdidão, ele estava na perdidão, mas fez a parte dele, estudou, evoluiu, no final. Ganhou o concurso Jovens Solistas, falou com a Sala São Paulo, da Sala São Paulo, com Isaac Karavichevski, e depois virou Espala do Espírito Santo. Ou seja, outra história de sucesso que alguém que quase parou, sabe, que estava desacreditado por sabe, pessoas lá na terra dele, não, esquece essa música, não vai dar em nada, não tem jeito, sabe? Mas não, ele pegou a mochila dele e veio para São Paulo para tentar a vida, né? Quase não conseguiu, mas conseguiu. Ou seja, essas pessoas, assim como você, né, Débora, não ficaram paradas. Correram atrás, porque todo mundo tem dificuldades, né? Por mais que acham que você é menina riquinha, que você é menina do sucesso, mas não sabe a história, né? Não sabe a história por trás disso. Sabe que eu ouvi a vida toda isso, né? Que eu tinha cara de riquinha, tinha cara de patricinha, e aquilo sempre me incomodou. Mas, recentemente, eu entendi por que isso me incomoda tanto. Se alguém olha pra mim, pelo fato de eu ter uma pele branca e olhos verdes, diz que eu tenho cara de riquinha, então essa mesma pessoa que tá falando isso pra mim tem que imagem de uma pessoa pobre? Então, assim, isso é verdade. muito complexo. Isso é muito complexo. É verdade. Então, a gente tem que refletir sobre isso muito. Eu não quero falar muito porque é bem polêmico o que eu tô tentando dizer. Mas vamos parar com isso, né? Então, assim, conversa comigo que eu vou te contar a minha história. E não me julga nem para bem nem para mal, e não julgue os outros nem para bem ou para mal, ou para rico ou para pobre, pela aparência. Isso é muito complicado. Com certeza. E isso, assim como outros tópicos, né, sobre a nossa história na África, ou sobre esse tópico também que é super polêmico e complexo, vai ter que ficar para uma futura live, que quem sabe a gente pode fazer com você até lá em Harvard, né, Débora? Você vai ter milhões de novidades pra gente.
Vai render, vai estar em outro país, vai ser super legal. Vamos matar saudades. O que você acha? Vamos combinar? Quando você estiver lá, Com já pro certeza. no beijo, lá pro, quase voltando, a gente faz uma live. Aí você vai ter muitas novidades pra gente. Ó, o André pediu aqui para avisar que até amanhã, às 13 horas, ele aceita arcos aí para minha vaquinha, hein, gente? Vamos encrinar esses arcos. Eu sei que tá tudo com crina velha. Eu sei. Vamos lá! Inclusive eu, estamos incrinando, vamos lá. Estamos incrinando o André, mutirão já. E quem Débora, quiser contribuir para a vaquinha, vaquinha Pix, fica mais fácil aí. Débora, com H no final, né? Débora em Harvard@gmail.com. Muito fácil de lembrar. Débora em Harvard@gmail.com. Não interessa a quantia que você quer dar. Se você quer depositar lá R$2, 10, 50, 100, sabe o que mais vale para mim é a atitude de demonstrar o apoio. Isso é muito legal. Então, exatamente. eu agradeço todo o apoio. E o seu também, você me ajudou bastante. Ah, foi um grande prazer, porque lembrem, gente, esse apoio é fundamental, porque a Débora vai mudar muitas vidas. Ela vai mudar muitas vidas e melhorar o nosso país. Então, vale a pena contribuir com a vaquinha, né? Porque é por uma grande causa. E eu queria te agradecer muito, Débora. Desculpa que os teus 45 minutos viraram 1h15, meia hora a mais, porque, que nem eu falei, é muita coisa boa para falar. Eu estou muito impressionada, estou muito feliz que temos alguém como você para nos representar lá em Harvard. E estou, assim, completamente confiante que quando você escrever seu livro no futuro, você vai ter todas essas estatísticas, sabe, mais do que comprovadas, e pode contar sempre com o meu apoio, que eu sou mega fã e mega apoiadora de toda a sua causa. Então, muito obrigada. Maravilhosa. Eu vou te dar uma cópia do livro assinado, se eu escrever. Uhul! Vai escrever sim! Obrigada, Débora! Então, vamos todos comemorar a vaquinha e daqui a 9 meses faremos um novo live com a Débora lá em Harvard. Né, Débora? Beijão, Débora! Boa noite para todo mundo. Boa noite. Então, para salvar, é só clicar no xizinho e depois vai aparecer uma mensagem, né? Acho que é. Aí você vai gravar, né? Aí eu vou publicar a nossa live. Beleza. Tá bom? Tá bom. Beijo, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.